O céu se rasgará, o Rei dos Reis voltará com poder e grande glória. Na manifestação gloriosa do Senhor, quando ele descer dos céus à terra, chegará o fim da grande tribulação. E então o Cordeiro de Deus triunfará com majestade incomparável sobre Satanás, o anticristo e o falso profeta, esmagando toda a oposição maligna com o poder de sua glória e estabelecendo seu reino eterno com justiça e fogo consumidor. As nações rebeldes que se levantaram contra Cristo Jesus, que perseguiram implacavelmente sua igreja e afrontaram Israel, serão julgadas com justiça divina e inescapável. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, o reino eterno do Cordeiro será plenamente estabelecido, invencível, glorioso e inabalável, como jamais se viu sobre a terra. Diante da glória incontestável do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, com temor e reverência, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. O dia que virá como um ladrão. Vivemos numa geração que despreza a eternidade. O mundo corre atrás de suas paixões, zombando da santidade, pisando na graça e rejeitando a cruz. Porém, há um decreto irrevogável nos céus: o Filho do Homem voltará. Não como cordeiro silencioso, mas como leão vitorioso, como juiz das nações e senhor absoluto da história. Em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 30, Jesus profetizou o desfecho final com impressionante clareza e autoridade celestial. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ao final da grande tribulação, o Filho do Homem descerá com majestade avassaladora. Sua vinda não será simbólica, nem secreta como no arrebatamento, mas pública, gloriosa e absolutamente incontestável. Os céus se rasgarão e o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória, acompanhado por seus exércitos celestiais. Todo olho o verá, até mesmo aquele que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E nenhuma nação poderá resistir ao fulgor do seu aparecimento. A terra estremecerá e o Rei dos Reis tomará o seu lugar de direito. Não haverá mais tempos para desculpas, nem espaço para arrependimentos tardios. Aquele que hoje é o Cordeiro voltará como o leão da tribo de Judá, com olhos como chama de fogo e voz como o som de muitas águas. O invisível se tornará visível. A terra tremerá diante da glória do seu Criador. Prepare-se. O tempo da graça está se encerrando e o justo juiz está prestes a se levantar. Vigiai, santificai-vos e permanecei firmes, pois o Rei dos Reis está voltando, e toda a terra tremerá diante de sua majestade. Aleluia! Sinais no céu, um universo em agonia. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. As potências dos céus serão abaladas. Essa expressão pode se referir a eventos sobrenaturais e cataclísmicos que abalarão o universo físico. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu ou corpos celestes, possivelmente meteoros. Haverá desordem no firmamento como sinal visível do juízo de Deus chegando. Isso indica que o próprio cosmos reagirá à manifestação da glória e juízo do Filho do Homem. O universo será abalado com o prelúdio da vinda do Criador. A criação que geme será sacudida. Os sinais cósmicos não serão meros efeitos naturais, mas gritos do universo anunciando o retorno do seu Criador. Não somente a terra, mas também o céu será abalado. Hebreus capítulo 12, versículo 26 a 27. Porque o rei está prestes a assumir o trono visível da terra. As potências dos céus serão abaladas. Essa expressão pode também se referir aos principados e potestades espirituais que hoje operam nas regiões celestiais da maldade. Efésios capítulo 6, versículo 12.
serão abalados com a manifestação gloriosa de Cristo. Na volta do Rei, os domínios das trevas tremerão diante de sua majestade. Satanás e seus exércitos sentirão o impacto irresistível da glória do justo juiz. O reino das trevas será confrontado e derrotado de forma definitiva e irreversível. E a supremacia de Cristo será plenamente revelada diante de todas as nações e da criação. O sinal do Filho do Homem, a evidência irrefutável. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal será glorioso, possivelmente as mãos e os pés com as marcas da cruz, o símbolo de vitória sobre o inferno. Será o maior alvoroço e caos da história para as nações rebeldes. Entretanto, a mais gloriosa esperança para aqueles que, em meio à grande tribulação, aguardam com fé o retorno dele. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João nos revela: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O mundo inteiro contemplará com os olhos tomados de medo, pavor e horror a majestade gloriosa daquele que foi desprezado, ignorado e rejeitado. Naquele grande dia não haverá mais escapatória. A verdade se levantará em glória e todo olho verá o Rei que o mundo de forma deliberada negou. A lamentação das nações, tarde demais para se arrepender. Todas as tribos da terra se lamentarão. Não será uma lamentação de conversão, mas de remorso e desespero. Aqueles que zombaram, perseguiram e ignoraram a palavra de Deus verão que o tempo da graça e misericórdia se foi. O Cordeiro agora aparece como o leão da tribo de Judá. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, o profeta profetiza essa lamentação. Pranteá-lo-ão como quem chora por um filho único. E em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17, o apóstolo João nos revela: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O Rei virá com poder e grande glória. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá em fogo consumidor, acompanhado por exércitos celestiais. O humilde Galileu agora desce como o Senhor da glória, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11. O julgamento da trindade maligna, Satanás, a besta e o falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e foram lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículos 20. O reinado do engano será encerrado. O império do mal será desfeito com uma palavra da boca do Senhor. O trono da mentira será destruído. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. O filho esmagará a cabeça da antiga serpente e o prenderá. O apóstolo João nos revela: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. O julgamento das nações. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11, 15 e 16, o apóstolo João nos revela: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As nações que se levantaram contra Israel, contra a igreja e contra o nome de Cristo, enfrentarão o juízo implacável do Deus Todo-Poderoso. Não haverá justificativas, apenas a sentença definitiva do justo juiz. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. O estabelecimento do reino milenar de Cristo.
Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, o apóstolo João nos revela: e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 27, se cumprirá. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Cristo assumirá o trono em Jerusalém, e a terra conhecerá finalmente a justiça verdadeira. Os que foram fiéis reinarão com ele. A oração antiga finalmente se cumprirá. Venha o teu reino. Aleluia. Finalmente, a última chamada. A trombeta do arrebatamento ainda não ressoou, mas os ecos proféticos que precedem a grande tribulação já estremecem os confins da terra. Os ventos espirituais anunciam diante das trevas caos e juízo iminente. Contudo, a gloriosa luz de Cristo está prestes a rasgar os céus, dissipando as trevas com o fulgor de seu poder soberano. Vigiai, despertai, preparai-vos, o tempo se esgota. O Rei dos Reis está às portas, e sua vinda será súbita, como o relâmpago que rasga os céus do Oriente ao Ocidente. A porta ainda está aberta, mas logo se fechará. O céu ainda espera, mas em breve será rasgado. E quando isso acontecer, o mundo não será mais o mesmo. Portanto, diz o Senhor: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Hoje o Rei te chama ao arrependimento, à vigilância, à santidade e à paixão ardente pela sua volta. Pois quando ele vier, não haverá mais tempo para mudar de lado. Portanto, amados, que o Deus eterno, em Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós e nos revista com o poder do alto, para que permaneçamos inabaláveis na fé, vigilantes em santidade e sejamos achados dignos de ser levados no glorioso arrebatamento, quando o noivo vier buscar a sua noiva. Bem, queridos, chegamos ao final desta poderosa série. Agradecemos de coração a todos que caminharam conosco nesta jornada profética em Mateus 24, um capítulo que em breve se cumprirá diante dos olhos do mundo. Também expressamos nossa gratidão a todos que se inscreveram em nosso canal, unindo-se a este mover de proclamação dos sinais do fim. Que o Espírito Santo os fortaleça e os mantenha vigilantes, pois o Rei está às portas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, pois a próxima série será um marco profético, o derramar dos juízos de Deus na grande tribulação. Nesta jornada pelas páginas mais solenes do Apocalipse, você será confrontado com verdades que abalarão os fundamentos deste mundo. Não serão apenas palavras, será um chamado urgente à vigilância, ao arrependimento e à preparação para os dias em que os selos serão rompidos, as trombetas soarão e as taças da ira divina serão derramadas sobre a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, antes que seja tarde. Ajude a levar esta mensagem ainda mais longe. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e junte-se a nós na missão de proclamar a palavra do Senhor. Juntos, podemos impactar vidas e levar esperança a muitos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.